Aleluia. Nós temos conversado aqui ao longo de 2 meses, você que vem aqui a primeira vez, estamos fazendo uma série de sermões, estudos, conversando sobre a graça e suas nuances na vida daqueles que são alcançados por ela. Estamos estudando a graça de Jesus, tentando entender o que é isso, porque me parece que grande parte dos cristãos não sabem o que é isso. Ainda acreditam em meritocracia, temos falado sobre isso aí, né? Definimos graça e depois começamos a dizer onde é que ela se manifesta na vida daquele que foi alcançado por ela. Então, falamos que, sobretudo, ela mexe na nossa personalidade, definimos personalidade, produz ousadia na personalidade, ela faz com que a gente lance fora todo medo, né? Medo é o que alimenta o inimigo. Então, a Bíblia diz que lançando fora todo medo, a graça faz isso, gera coragem, uma coragem que às vezes a gente não entende nem sabe de onde vem. A graça gera saúde e força de caráter nessa mesma personalidade. Falamos que mais do que carisma, caráter, há muita gente cheia de carisma, poder, óleo, fogo, unção, mas não presta, não vale nada. É crente que deve a todo mundo, que não tem caráter nenhum, então o poder não vale de nada. A graça nos capacita a transformarmos o amor discurso em vida praticada. Então, o amor deixa de ser um discurso, deixa de ser uma canção, ele passa a ser prática vivencial. E como a gente pratica o amor, a gente escolhe o amor porque a semeadura muda. Porque a semeadura muda, a colheita muda. E se a semeadura e a colheita muda, a vida muda completamente. Impossível ser alcançado pelo amor de Deus e viver da mesma forma. Então, nunca a vida de alguém que foi alcançado pela graça no amor de Jesus continua a mesma pessoa depois de ser alcançado. Se continua a mesma pessoa, não foi alcançado pela graça, só mudou de religião. Aprendemos também que quando a graça nos alcança, ela muda o conteúdo da nossa invocação. A gente não só ora, mas o conteúdo da nossa oração muda. Explicamos isso em duas palavras. Muda por quê? Porque a nossa interioridade foi mexida e o que nos amargurava é lançado fora, o que gerava ódio, o que gerava desesperança é jogado fora. A graça, então, muda a nossa oração. Então, diferente dos apóstolos que, sobre a cidade de samaritana que negou o pousado a Jesus, eles queriam pedir fogo para consumir aquela vila samaritana, quando o Espírito Santo, quando o que aconteceu com os discípulos em Jerusalém acontece com os samaritanos, os mesmos apóstolos oram não mais para a destruição dos samaritanos, mas rogam pelo Espírito Santo. Aqui eles pedem ao Senhor para orar fogo para destruir. Lá eles clamam pelo Espírito Santo sobre os mesmos samaritanos. O conteúdo da nossa oração muda. O conteúdo da nossa oração muda. Não é? Hoje, deixa eu caminhar com vocês mais um pouco, falando um pouquinho mais de oração. E o que a graça faz na nossa oração? A graça muda a geografia da nossa oração. Falar sobre geografia, vamos a Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 para você entender o que eu quero dizer quando eu digo que a graça muda a geografia da nossa oração. Enquanto você procura, pense e responda. Você ora como deveria orar? Sim ou não? Não. Você já orou mais do que você ora hoje? Sim ou não? Fala a verdade. Já foi melhorzinho em oração, não já? Principalmente lá no início. Por que a gente fala muito de oração e ora pouco? Por que a gente ora hoje, quase sempre, quase todos nós, claro que não é todo mundo, tudo tem exceção. Por que a maioria dos crentes oram hoje menos do que oravam antes? Por que a nossa vida de oração, individualmente falando, não é tão saudável? Por que, por exemplo, que crentes gostam muito de campanha? 7 sextas-feiras da redenção total, lota. 4 quartas-feiras do poder redentivo, lota. Quinta-feira de Josué, lota. Por que a gente gosta de campanha, de oração, de alcance? Sabe por que a gente gosta de campanha? Porque a gente só ora na campanha. Quem tem vida de oração cotidiana não se ilude com eventos. Quem tem vida de oração constante, movido pela graça, não acredita que a transformação que o Cristo faz na vida dos seus é mágica. Puf! Você entra um salafrário naquela porta,
Num culto você sai um anjo de asinhas nas costas. Você entrou aqui com 40 anos vivendo da forma como viveu, se degradou toda, foi um filho pródigo, mais pródigo do que dos pródigos poderiam ser enquanto pródigo. Comeu alfarroba a vida inteira, viveu entre os porcos. Aí você chega aqui depois de 40 anos de cultura maligna e acredita que num evento você vai ser totalmente transformado. Por que a gente gosta de acreditar que num evento a gente vai ser transformado de uma cultura de 20 anos, 30 anos, 40 anos? Porque ser transformado num evento não dá trabalho. Você cheira cocaína 15 anos e vem para o evento para ser liberto de uma vez. A gente gosta do milagre porque o milagre não requer trabalho. Porque se eu tiver que trabalhar para vencer o vício de 15 anos, eu vou possivelmente ter que fazer tratamento psicoterápico, eu vou ter que ser internado provavelmente, vou ter que passar pelas dores da abstinência da droga, vou ter que sofrer demais, vou ter que gemer demais, vou ter que chorar demais, eu vou ter que comer o pão que o diabo amassou até chegar no pudim, eu vou ter que ralar desgraçadamente. Então é melhor um milagre. Por que a cultura do milagre faz sucesso entre os crentes? Porque o milagre não dá trabalho. Deus faz tudo. E mais, como dizer que nós acreditamos totalmente no milagre, ainda dá ibope, você passa por super crente, faz mais sucesso ainda. Agora, por que faz tanto sucesso? Por que o evento, a campanha soa espiritual? Por que a campanha, a oração pública faz sucesso? Porque os que compõem a multidão que gosta da campanha não têm vida de oração cotidiana. Na oração na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Falamos de oração, mas não oramos. Dizemos acreditar na oração, mas vivemos como se não acreditássemos, porque a gente ora pouco. E por que a gente orava no início da nossa carreira cristã mais do que agora? Por que quando nós éramos novos convertidos, nós orávamos mais do que agora que somos velhos convertidos? Porque oramos e não tivemos experiências de oração. É como se nós tivéssemos falado com Deus e Deus não tivesse respondido. Por falar com quem não responde, é lógico, a gente para de falar. Por isso a gente ora pouco. Porque a gente tem pouca experiência pessoal, subjetiva na oração. Somos testemunhas do poder da oração. Você já viu gente com câncer ser curada, você já viu gente que estava em estado terminal no hospital ser curada, você já viu lá, aqui, acolá, naquele outro lado, mas, embora nós saibamos do poder da oração, porque somos testemunhas oculares do seu poder, a grande parte dos crentes não tem experiência subjetiva com ela. Por isso nós paramos de orar. Não temos experiência. Agora, por que nós não temos experiências? Bom, citamos Tiago na quarta-feira passada. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Para o gastardes no vosso próprio deleite. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Então, não basta pedir, tem que pedir bem, tem que pedir certo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, eu posso pedir, orar e não receber. Por quê? Porque eu estou orando errado. O conteúdo da minha oração é equivocado. Foi o que nós estudamos nas últimas 2 quartas-feiras. A graça, quando entra, nos esclarece, nos clarifica a questão da oração e faz com que o nosso conteúdo mude. Ao invés de pedir, Senhor, tu queres que a gente rogue orando fogo para consumir essa vila? Não, a gente passa orando. Jesus não, de que espírito sois? Vocês estão, o conteúdo da sua oração está equivocado. De que espírito sois? Aí daqui a pouco eles pedem, Senhor, que eles recebam o Espírito Santo como nós recebemos. Ó, o conteúdo da oração mudou. Então muda o conteúdo, mas hoje, vamos caminhar um pouquinho, muda a geografia da nossa oração. Por quê? Há uma geografia para a oração subjetiva. E está aí, todos nós conhecemos. Mateus 6, 5 e 6 diz assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas tu,
Quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará diante dos homens. Jesus fala aí da geografia da oração. Ele começa, tu quando orares. Ele fala da subjetividade. Ele não fala aos discípulos como coletividade. Ele está falando com o sujeito. Então, há uma oração coletiva e há uma oração subjetiva. Quando eu venho à igreja e oro, como nós acabamos de fazer pelos enfermos, quem está orando é o corpo, a igreja. Mas quando acaba essa reunião, esse corpo é como se ele se esquartejasse. Cada um de nós, membros, vamos para um canto dessa cidade. Aí ele fala, você como parte do corpo, aspas, esquartejado, também tem que orar. Mas como é que faz isso? Em público? Não, aí agora é no quarto. É a filosofia do pastor Tim Maia. Eu e você, você e eu. É nós dois. Acabou. Ok? Então, nesses versículos aqui, nesses dois, vamos ver algumas realidades até a gente chegar porquê do quarto. Ok? Só para você se situar. Veja só, não preciso me aprofundar. Tu, quando orares, não sejais como os hipócritas. O que Jesus está falando aqui? Hipócrita ora. Hipócrita tem vida de oração. Pergunta quem está do seu lado. Tu é hipócrita? Fala a verdade. Pergunta. Claro que não é, né? Os hipócritas não vieram hoje, glória a Deus, aleluia. Né? Só tem gente boa aqui, gente boa. Né? Jesus está dizendo, hipócritas oram. Hipócritas têm religiosidade. Hipócritas pensam em Deus, por alguma razão. Só não sei se é a correta. Mas eles têm vida religiosa. E alguns hipócritas são tão competentes na sua hipocrisia que muitas vezes nós os confundimos como alguém muito espiritual. Isso é claro na Bíblia Sagrada. Então Jesus está dizendo aqui, hipócritas oram. Qual é a diferença do hipócrita orando para o santo orando? É que a geografia da oração do hipócrita é sempre e tão somente pública, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas. Eles só oram publicamente. Eles só oram, ou seja, só falam com Deus, só usam a boca para falar com Deus quando tem um par de olhos olhando para eles. Se o olho do homem fecha, minha boca fecha também. Vai vendo. O hipócrita tem vida de oração. O problema é que a vida de oração do hipócrita é sempre pública. É sempre coletiva. A minha boca se move à proporção dos teus olhos. Estamos definindo o hipócrita. Tem certeza que você não é hipócrita? Fala a verdade. Vamos pensando, sei lá. Examine, expôs o homem a si mesmo. O objetivo da oração no hipócrita não é Deus, é ele mesmo. Eu oro, mas eu só falo com Deus porque você me vê. Então, quando eu oro em função de mim. Por quê? Porque se os teus olhos me veem usando a boca para com Deus, o que eu quero não é ver Deus, sobretudo, se movimentando em minha direção. Eu quero que a tua boca também produza, mas quem sabe, uma palavra de louvor a mim. A minha oração não é para mover o coração de Deus, mas é para impressionar os homens. Eu falo com Deus por tua causa. E não é porque eu me preocupo com tua necessidade, eu me preocupo com a minha imagem, com a minha aparência. O alvo da oração do hipócrita é sempre ele. Bom, não é só o cara que ora pensando em si e na glória de terceiros. É aquele camarada que só fala com Deus para pedir alguma coisa para si mesmo. Ele diz ter fé,
Mas o único beneficiário da fé dele é ele mesmo. Ninguém mais é beneficiado pela fé que ele diz ter. Eu sou um homem de fé. Ok, vamos imaginar que você seja mesmo. Então responda, quem é beneficiado pela grande fé que você diz ter? Ninguém. Então você é hipócrita. Porque Deus nunca usa um filho seu como um ponto final da sua bênção. Sempre usa o filho dele como um canal dessa bênção. Quando Deus abençoa um filho, essa bênção nunca termina nesse filho. Passa por esse filho e chega a alguém. Inclusive com o próprio filho. Você já aprendeu aqui. Quando eu me dou a Jesus em conversão, ele me doa a alguém em missão. Jesus nunca fica comigo para si. Jesus nunca fica contigo para ele. Se você se doa a ele, ele vai te dar de presente para alguém. Não existe no Evangelho a possibilidade de viver sozinho. Impossível. Não é Evangelho. Então, o hipócrita ora, a geografia da oração do hipócrita é sempre pública, o objetivo da oração do hipócrita não é Deus, é ele mesmo, eles querem ser vistos, e oração dá ibope. É só você ver como é que os crentes oram, pelo amor de Deus, irmão. Você está aqui conversando com um cara, você está conversando com ele aqui embaixo, aqui, ele está aqui, eu e sei lá quem conversando. Como é teu nome, nego? Eu e o Marcelo, tudo bem, Marcelo? E aí, como é que tá? Como é que foi o jogo do Flamengo? Beleza? Vibrou ou ficou ruim? Como é que foi? Vibrou? Então, já vi que você não presta muito, já vi que você não tem futuro aqui nessa igreja, entendeu? Então, a gente está trocando aqui uma ideia, aqui, conversando normalmente. Vamos orar com o irmão Marcelo. Aí o Marcelo pega o microfone, ele está falando bonitinho. Ele vai orar e diz, aí a voz fica rouca. Amado Deus! Oh, glória! Meu Deus! O negão tinha uma voz ali embaixo, aqui em cima tem outra voz. O cara imposta a voz, ele fala um português diferente, ele está aqui conversando com gíria carioca. O cara chega no púlpito e vai orar. Augusto Deus Jeová. Augusto Deus. Genuflexo na sua imarcessível. Gente, de onde ele tirou essas palavras? Qual dicionário que ele achou? Augusto, imarcessível, genuflexo. Por que ele não ora? Paizinho, que bom estar aqui na tua casa, adorando o teu nome. A tua alegria nos contagia. Quero orar por esses irmãozinhos que estão passando por esse momento ruim na vida. Não, a gente não fala com Deus como quem fala de filho para pai. Toda vez que a gente vai falar com Deus, a gente enfeita o pavão. É pirotecnia. A gente fala com uma linguagem que não é nossa, com uma voz que não é nossa. A gente é tomado por uma personagem. Por que a gente faz isso? Porque tem olhos olhando para a gente. No quarto sozinho, o negão não ora assim. Lá, às vezes, a gente diz, pô, Deus, pô, fala alguma coisa aí, cara. Estou cansado de orar, só não fala nada, pô. O bagulho está doido, você não está apertando para mim, não, pô. Fala alguma coisa aí. Isso é oração. E às vezes mais sincera do que Augusto Deus Jeová. O hipócrita não. Ele só fala em público. Ele fala bonito. Se você chegar perto e falar, meu irmão, você orou que eu me arrepiei todo, pronto. Aí ele vai chegar em casa e vai estudar novas palavras, porque ele vai ter uma nova oportunidade no próximo culto. Esse é o hipócrita. Dependendo do lugar onde ele congrega, ele passa por ser espiritual. Mas os hipócritas que oram recebem recompensa. Olha lá. Em pé nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, leiam comigo, que já receberam a sua recompensa. Então, o hipócrita ora porque ele recebe recompensa. Qual é o objetivo da oração do hipócrita? Ser visto pelos homens e glorificado por eles. O que acontece quando ele faz essa pirotecnia de oração? Ele é glorificado pelos homens. Ele está dizendo, pois bem, se o que você deseja é o que vem dos homens, é tudo que você terá.
de mim jamais você terá resposta. O que você deseja é produção dos homens, dos lábios deles, das mãos deles. É isso que você deseja? Você já recebeu sua recompensa. Isso é terrível, irmão. Ele está dizendo simplesmente, nunca terá nada como resposta minha de uma palavra sua, porque você é hipócrita. É o que o texto está dizendo. A recompensa é o culto dos homens. Agora, a gente já começa a entender por que Jesus manda a gente orar no quarto. Diferente deles. Como é a oração que Jesus ensina? Qual é o desejo de Jesus para nós? Primeiro, que Deus seja alvo e conteúdo das minhas orações. Tu, quando entrares no teu quarto, deixa o texto, painel, para mim. Fala a teu pai em secreto. Então, eu falo com Deus. Deus é o alvo da minha oração e o conteúdo da minha oração. O assunto aqui é Ele. E não se preocupe em falar de si na oração, porque quando eu falo de mim para Ele, sendo eu dele, eu sou extensão dele mesmo. Somos imagem e semelhança dele, nós somos filhos. Então, Deus é o alvo, não eu. Eu não falo por tua causa, eu falo com Ele por causa dele. Eu não me aproximo dele porque você me vê, e nem me aproximo dele só por causa de uma necessidade minha. Você já aprendeu o que é oração. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas é bom que tem muita gente que nos visita. Oração hoje em dia, por causa da igreja de mercado, por causa da teologia da prosperidade, por causa da ausência de vida de oração praticada na subjetividade do sujeito que compõe a multidão, nós transformamos a oração em evento, o culto em evento, tudo mais. Então, nós não temos mais essa vida do dia a dia praticada. A oração foi sendo deformada. A oração foi transformada em petição. Vamos orar com o irmão João. Vamos pedir com o irmão João. Porque toda vez que a gente ora para tirar alguma coisa de Deus. Ora para arrancar alguma coisa dele. Aí você está assim, mas pastor, mas oração não é o jeito da gente pedir a Deus? A petição está contida na oração, mas não é sinônimo de oração. A Bíblia diz que nós devemos falar com Ele com orações e súplicas. Suplicar e pedir. Orar não. Então, a minha oração pode levar à minha súplica. Mas eu não preciso suplicar a Deus toda vez que eu oro. Agora, pergunte para si mesmo. Qual foi a última vez que você orou a Deus sem pedir nada a Ele? Na cabecinha de algum de vocês ainda está assim, mas Deus, mas pastor, se eu for orar a Deus sem pedir nada, eu falo o quê? O que eu falo com Deus se não for para pedir alguma coisa? Eu não sei. Você tem namorado, namorada? Conversa com ele durante o dia? Fala no zap? Liga? Toda vez que fala com teu amor, você pede alguma coisa? Ou só tem aquelas trocas de gentilezas? Ou, de vez em quando, tem aquele momento de silêncio. Um fica olhando para o outro. Diz alguma coisa. Não preciso dizer. A tua presença me é suficiente. Só em estar aqui com você já aconteceu contigo, apaixonado? Não só se eu ficar aqui, aconchegadinho aqui. Eu fico aqui dias. É isso. Mas para viver isso tem que amar. Sem amor não vive isso com Deus. A presença dele não é o objetivo do hipócrita. Quando a gente é alcançado pela graça, essa graça que ilumina a nossa vida e a transforma, muda o conteúdo da nossa oração, a gente ora a Ele por causa dele. Oração é também um meio pelo qual eu suplico e peço, mas não é pedido propriamente dito. Oração é aquilo que transforma meu encontro com Jesus em relacionamento.
Quando eu ouvi a sua palavra o revelou a mim. Porque ele se revelou a mim, eu me entendi como pecador e necessitado da sua graça. Então, eu me encontrei com Jesus, eu aceito Jesus, me encontrei. Por quê? Porque ele falou comigo. Quando que esse encontro se transforma em relacionamento? Quando eu falo com ele. Ele fala comigo, eu falo com ele. Ele fala comigo, eu falo com ele, eu falo com ele, ele fala comigo. Diálogo. Porque se só ele fala comigo, mas eu não falo com ele oração, não é relacionamento. E se eu falo com ele só para pedir, essa oração não pode fazer bem ao coração do Pai, nem alegrar o seu coração. Não é possível que esse cara, toda vez que fala comigo, é para tirar alguma coisa de mim. Noiva que quer dar o golpe do baú. Eu falo contigo, Deus, por causa de mim, da minha necessidade. O que te atrai a mim, Neil? A minha dor. O que te atrai a mim, Neil? A minha necessidade. O que te atrai a mim, Neil? O meu desemprego. O que te atrai a mim, Neil? A minha desgraça. Não há nada em mim que te atrai a mim. Não, Deus, o que me atrai a ti é teu amor, a tua misericórdia, a tua generosidade, a tua bondade. Sim, a minha dor é grande, a minha diversidade é maior ainda, a minha angústia é gigante, Deus, mas o teu amor é maior do que isso, a tua bondade, a tua presença me faz bem. Então, Deus, quando eu estou na tua presença, eu até me esqueço que eu tenho tudo isso aí. Então, olha a diferença do conteúdo da relação. Por que nós não temos experiência na oração, cara? Mesmo no quarto. Porque tu chega no quarto, aí já vai entrando no quarto, a listinha de supermercado. Ó Deus, isso aqui, ó, meio quilo de paz. Aí vai embora e diz assim, já fiz minha devocional hoje, graças a Deus, falei com Deus hoje. Aí chega amanhã, tu vai a mesma coisa. Tu está crente que Deus está dizendo, meu filho, já vem para devocional, meu filho fala comigo todo dia. Deus está dizendo, lá vem um pidão. Já sei o que o pidão vai pedir. Aí o que acontece? Nós não temos experiência na oração porque nós reduzimos a oração à petição. E o pior, saímos sem experiência com raiva de Deus, dizendo a Ele que ficou surdo. É Ele que não se importa. Não, é que Deus não existe. Não tem os ateus psicológicos? Todo mundo é ateu agora? Ateu psicológico. A oração que Jesus ensina, Deus é o alvo e conteúdo. Na oração que Jesus ensina, o governo que se deseja é o dele. Porque nós oramos mais adiante. A oração que ele ensina, né? Nós estamos em Mateus capítulo 5. Passa um pouquinho mais aí, painel. Isso aí. Vai. Orai em voz desse modo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Vai, passa. Venha o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, o governo que a gente quer para a vida é o dele, não o nosso. Agora, pense comigo, raciocínio, eu quero cérebro. Quando a gente vai orar, se a gente for honesto, nós vamos e colocamos diante dele a nossa vontade. No finalzinho, nós fomos ensinados lá, quando garotinhas com a Bíblia dominical, seja feita não a minha, todavia seja feita a tua vontade. A gente fala a tua vontade muitas vezes da boca para fora. E a gente mostra isso na prática. Porque a gente pede para Deus curar e o cara morre. Se esse cara não está debaixo da graça, ele fica revoltado com Deus, blasfema de Deus, fica irado com Deus, porque eu orei para Deus curar o meu pai, minha mãe, meu amigo, meu cachorro, e Deus não curou, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu cachorro morreu, eu pedi a Deus para, e Deus não fez o que eu fiz. Ou seja, Deus não se submeteu ao meu governo, à minha vontade. Então eu me revolto contra Deus. Eu vejo isso 10 vezes por dia. Se eu abrir meu e-mail aqui agora, tem 10 e-mails de gente assim. Se eu pegar meu zap ali, agora tem zap ali de gente assim. E me ouve todo dia. De gente que não consegue dizer, Deus, o governo é teu. Tu és o Deus aqui, eu sou o súdito. Não, a gente ora quebrantado por causa da dor e o medo de perder o que a gente não quer perder, que julgamos não saberemos viver sem isso, mas se a gente perde, a nossa postura diz, a tua forma de governar, eu não aceito. Pois é. Deus sabia que você não aceitava. Quando nós estamos debaixo da graça, o governo que se deseja é o dele, não o nosso.
nós vamos dizer o seguinte: Deus, a gente sabe que é a tua vontade que tem que ser feita. Tu conheces o passado, o presente e o futuro. A gente só conhece o agora e muito mal. Então, nossa visão de mundo é tacanha. Mais tacanha é a nossa visão de nós mesmos, porque a gente se esquece que a gente não tem visão de mundo. Então, faz a tua vontade. E quando ele faz a vontade dele não é a nossa, se a gente não está debaixo da graça, a gente se revolta. Mas se a gente está debaixo da graça, a gente diz: Deus, já que a tua vontade foi diferente da minha, derrama graça sobre minha vida para que eu me submeta à sua. A gente sofre o dano, a perda, mas a gente sofre com ação de graça. E a gente pede a Deus: Deus, me dá força para não ser modificado por essa dor. Me dá força para não ser deformado por essa contrariedade. Me dá força para viver com esse antagonismo, com essa ausência. E Deus dá força. Mas só para quem está debaixo da graça, irmão. Senão a gente não consegue dizer: o reino é teu. Quando tivemos aqui o fórum sobre tráfico humano, o Joseph, que veio da Índia, que trabalha lá com os Dalits, tremendo, foi um prazer conhecê-lo. Ele é Brahmane, aquele que nasceu da cabeça do Brahma, e ele se apaixonou por uma Dalit. Você estava aqui, algum de vocês estava na cultura indiana, a sociedade é dividida por casta. Eles acreditam que Brahma cria uma casta que, da sua cabeça, são os Brahmanes. Mas há uma outra casta que nasce não da cabeça do Brahma, mas nasce da barriga. Essa é uma outra casta inferior a essa, que são os sacerdotes, os presidentes, os maiorais. Tem aqueles que nascem do ombro de Brahma, que são os policiais, as autoridades, os guerreiros e tal. Tem os que nascem da barriga de Brahma, são os comerciantes, são os da grana, do negócio, são os negociantes. Tem os que nascem do pé de Brahma, são os suburbanos, os operários, os que embalsam parede, os que asfaltam chão, são os operários. E tem os Dalits, que não nasceram do corpo de Brahmane. É gente que na vida passada viveu precariamente e nessa vida está sendo disciplinado. Está sofrendo o castigo por ter sido mal na vida passada. Então, eles são tratados como se não fosse gente. Eles são os intocáveis. Pra vocês terem ideia. Se você passa do lado de um Dalit, passa pela sombra dele, você é contaminado. Eles não são gente. Eles são intocáveis e são vendidos para extração de órgão, para abuso sexual. É uma desumanidade. O Joseph, que é Brahmane, casou com uma Dalit. A Dalit não vira Brahmane, o Brahmane perde a sua casta e vira Dalit. Ele perdeu a sua condição social totalmente e hoje é um esterco. Agora, o fato de ter perdido a glória não o fez ver-se menor, porque agora é visto por todos como Dalit. Ele continua adorando a Deus da mesma forma. Quando eu tinha muito, eu te adorava. Hoje eu não tenho quase nada, eu continuo te adorando. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o espírito de quem ora debaixo da graça. Ele ganha e não se soberbece, quando perde, não se mediocriza. Ele continua sendo quem é. A graça faz manutenção do seu caráter. Como é que é a oração que Jesus ensina? Nessa oração não buscamos, ele não faz a minha vontade, eu me adequo a dele. Está lá, venha o terreno, seja feita a tua vontade. Acabamos de falar sobre isso. Mas, nessa oração não buscamos quantidade. Muitos dias, para muitos dias, nós buscamos o de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que está debaixo da graça, ora assim, Deus, eu não preciso para o mês todo, não. Se o Senhor me der hoje, eu já estou feliz. Isso aqui é vencer a ansiedade.
Porque hoje tu tem, um pão francês, acabou de sair ali na padaria. Ainda está quentinho, cheirinho, inundou o tabernáculo. E o cara ainda trouxe mortadela, da Sadia, defumada. Imagina, quem não gosta disso, irmão? No céu vai ter pão com mortadela, tem que ter. Então, pão com mortadela, defumada. Tu está aqui comendo, cara, babando, mas você está aqui comendo, será que amanhã de manhã vai ter pão com mortadela? Falei, pô, brother, você já tem hoje, come hoje, cara. Quando chegar amanhã você se preocupa, ele está dizendo, a ansiedade tem pouco poder na vida daquele que vive na graça e tem vida cotidiana de oração. Ele não precisa para muitos dias, ele celebra o agora. Ele não pede quantidade, ele pede o que ele precisa para hoje. Ele não pede para sobrar, ele pede para não faltar. E não falta mesmo. Na oração que Jesus ensina, nós pedimos para que ele nos trate segundo o nosso mérito e não com privilégio algum. Passa. Olha lá. Perdoa-nos as nossas dívidas. Leia comigo. Assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. O que eles estão dizendo? Faz comigo exatamente como eu faço com eles. Tu imagina se no dia do juízo ele nos perdoar como nós perdoamos? Tá brabo, tá, irmão? Fala a verdade. Porque o cara te fechou hoje no trânsito, está com ele na cabeça até agora. Isso foi de manhã, 6 horas da manhã. A gente tem uma dificuldade de perdoar terrível. Nós somos acumuladores de amargura. Nós somos acumuladores de ofensas. Nós somos deuses que não suportamos ver o nosso nome ser tomado em vão. Nós não suportamos. Nós achamos, porque nós somos cristãos, Deus tem que nos tratar com privilégio. Deus tem que fazer com que tudo dê certo, porque nós somos dele. E aquele povo lá, não, aquele é do mundo. Não, a oração do que está debaixo da graça, Deus não nos traz com privilégio, não. Assim como eu fizer com ele, faça comigo. Que eu colha só o que eu plante. Se você fosse honesto, você entenderia a sua vida exatamente porque está como está. Na oração de Jesus, o nome que queremos exaltar é o dele. Diz o texto embaixo. E não nos deixes entrar ou cair em tentação. Por que eu não posso cair em tentação? Porque meu nome vai ser envergonhado, não é porque o nome de Jesus vai ser. Minha preocupação é com o teu, não com o meu nome, Deus. A reverência que nós temos pelo nome dele é singular. Eu não conheço lugar nenhum nesse planeta onde o nome de Jesus seja mais tomado em vão do que na igreja. Principalmente nossas profecias. Deus me disse, Romão. Deus me disse, Kleber. Às vezes Deus não disse nada. Não há lugar onde esse nome seja mais tomado em vão do que entre nós. O mal para o qual pedimos livramento não é o que fazem a nós, é o que poderíamos fazer a outros. Mas livra-nos do mal. Volta. Livra-nos do mal. De que mal ele está falando? Do mal que você pode fazer a mim? Não, Deus. É do mal que eu possa produzir a outro. Não permita que o mal que fizeram a mim me transforme num agente da sua reprodução. É esse mal que ele pede para que seja livre. A gente, quando ora, a gente só pede a Deus que nos livre do mal que o outro pode fazer a mim. Mas a gente não está muito preocupado com o mal que a gente pode fazer ao outro. Por isso a gente faz fofoca. Por isso que a gente inventa sobre a vida do outro. Por isso que a gente dá opinião sobre casos que a gente não conhece integralmente. Você viu uma frasezinha no Facebook que começou a dar opinião. Ninguém te pediu opinião, mas você continua dando opinião. Você não tem conhecimento de causa, mas fica dando teu. Mas eu acho o quê? Você não acha nada, você não conhece a causa. A gente vai matando gente por aí a todo instante. A gente vai cometendo homicídio do nome da pessoa, da honra da pessoa, do caráter da pessoa, sem conhecer a pessoa. Como disse alguém, nós somos um livro inteiro. A pessoa leu uma página e acha que te conhece integralmente.
E a gente vai cometendo homicídio por onde passa. Aí o homicida, porque só morre existencialmente ou afetivamente nós, reage e nos atinge em cheio. Aí nós o matamos dentro de nós. Vamos produzindo morte. A gente produz o mal e não entende por que o mal, todo o mal que atiram na gente pega. Todo mal que pega, todo dardo inflamado pega. Toda seta que voa de dia, toda seta que voa de noite pega. Você fala assim pro teu inimigo, pô, me mira e me erra. Ele não erra, ele acerta tudo. Aí você fala, meu Deus, eu devo ter nascido com algum murucubaca, pastor. Aí chega aqui nessa filhinha, pastor, tem alguém fazendo um trabalho para mim. Eu falei, você deve estar fazendo um trabalho ruim para você mesmo. Porque não é possível que tanta coisa ruim aconteça toda semana, todo dia, o tempo todo. Não é possível que você atraia tanta coisa ruim do universo assim do nada. Pois veja que você lança no universo. Lembra que você já aprendeu aqui? Pega aqui, ó, um punhadinho de alpiste, boto aqui. Se eu botar alpiste aqui, se eu atrair alguma coisa, o que eu atraio? Passarinho. Se eu pegar daqui uma carniça, carne podre, botar aqui, o que eu atraio? Urubu. Se eu pegar aqui açúcar, botar aqui, o que eu atraio? Formiga. Eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Quando eu colho o que eu estou colhendo, eu tenho que parar e falar, pô, cara, o que eu estou semeando? Você só atrai homem vagabundo, irmã. Você só atrai canalha. Deitão. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, esse é 12º. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Veja o que você está oferecendo. Quando eu olhar para você, o que ele enxerga? O que os teus olhos estão comunicando? Tua roupa está comunicando, tua linguagem está comunicando, tua produção está comunicando. A gente atrai da vida o que a gente planta. Você é um camarada que é que tem um dom tremendo para negócios. Como é que é o nome? Tem um nome. Empreendedor. Tu é um empreendedor tremendo. Tu conversa, esse cara tem muitas ideias boas. Tu começa tudo, daqui a pouco você é atraído de novo, te levam tudo de novo. Você não consegue achar um sócio decente. Você está sempre levando na cara, você está sempre sendo roubado. Meu Deus, tem que ter alguma coisa. Então, ao invés de falar, essa gente só tem vagabundo, ninguém presta. Não, peraí, não só tem vagabundo. Tem muita gente boa nesse mundo ainda, tem muita gente honesta, tem muita gente justa e tem muita gente santa. Mas por que eu só atraio gente assim? O que está acontecendo comigo? Antes de culpar o mundo, cara, senta um pouquinho. Faça o que a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Por amor próprio. Porque senão a gente vai passando pela vida. Tu tinha 15 anos e culpava todo mundo. Está com 20, continua culpando. Está com 25, continua culpando. Está com 35, todo mundo que não presta. Você está com 40 anos e continua achando que é o outro. 20 anos não foram suficientes para te fazer ver a vida de uma outra forma? Bom, o mal que o homem da graça pede para ser liberto não é o mal que fazem a ele, é o mal que ele pode vir a fazer a alguém, porque o mal que eu faço é semente. Eu lanço uma semente, daqui a 20 anos eu encontro uma árvore frutífera. Então é mais fácil não semear uma semente do que derrubar uma árvore. Para a gente terminar, para fazer uma oração dessa, só quem tem vida secreta com Deus. Não se fazem orações assim em público. Não se pede para Deus, ou não se confessa a Deus. Deus, analisando minha colheita, cheguei à conclusão de que a minha semeadura é maligna. Meu caráter, Deus, é questionável. Deus, talvez eu tenha descoberto que eu seja invejoso, que eu seja mentiroso. Deus, talvez eu tenha descoberto que eu seja hipócrita. Deus, eu sofro com sucesso alheio. Eu invento quando eu não gosto da pessoa.
Ninguém fala isso publicamente. Só se faz uma oração dessa em secreto. Não tem como viver uma vida de oração honesta, por isso funcional, se não for no secreto do quarto. No secreto do quarto, você não precisa botar gravata, não precisa estar de terno. No secreto do quarto é você e Deus. Por isso ele diz, enquanto você é membro no corpo, ore coletivamente, mas quando o corpo se dilui, ore subjetivamente, você é membro. O que você é no corpo, eu abençoo na igreja. O que você é enquanto sujeito, eu abençoo no quarto. Então, se eu não tenho vida no quarto, eu viro um dependente viciado da igreja. Preciso de evento o tempo inteiro para me sentir em Deus. Se eu adoeço, se eu passo por um momento de crise, não posso estar junto. Se eu passo pelo tempo em que eu preciso ficar sozinho, preciso me retirar um pouco, preciso respirar um ar novo, a fé não te sustenta. A gente vira dependente. A proposta do Evangelho é a liberdade. Termino minha palavra, nesses 5 minutos que me sobram, levando a você ao Salmo 46, que você já conhece bem. (46, 10). Olha lá. O que está escrito aqui? Vamos juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado. Mais uma vez, só a primeira frase. Vamos lá? Aquietai-vos. O salmista revela o que Deus o revela. O que Deus o revela? Eu sou Deus. Aí eu perguntaria para a nossa reflexão. Você acredita que Ele é Deus? Amém ou não amém? Ok. Também acredito que você acredite. Mas de onde você tirou essa certeza? Como é que você sabe que Ele é Deus? Porque te falaram? Tu leu na Bíblia? Tua mãe que te disse? Como é que você sabe disso? Alguém te disse, te contou, você leu? Ou você teve realmente experiência com esse Deus? Ou você, como Romanos capítulo 12, de rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que experimenteis qual seja a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Experimenteis. Eu apresento o meu corpo como sacrifício. Esse sacrifício corporal é culto racional. E só no culto racional, que é a oferenda do corpo, portanto, tudo que eu sou, que eu experimento. Se eu não experimento, a minha relação com Ele é só informacional. Me convenceram com um bom discurso que Ele é Deus. Mas se vem alguém com melhor discurso, eu descreio dele. A fé vem pelo... E a fé vai pelo ouvir também. Se a fé foi gerada pelo ouvir e não gerou experiência, qualquer discurso deixa de acreditar. Porque não houve experiência. Agora, como é que eu experimento Deus? No cultão, na celebração, na oração do apóstolo, na oração do sei lá. Não. Aquietai-vos. Só na quietude sabe-se Deus. Aquietai-vos e sabei. Não se sabe Deus no vucu-vucu. Não se sabe Deus no barulho. Não se sabe Deus no movimento. Se sabe Deus na quietude. No barulho eu posso ter informação sobre Ele. Posso virar teólogo. Posso virar filósofo. Posso saber tudo sobre teologia sistemática.
escatologia, soteriologia, cristologia, ramatologia e tudo que é gia do mundo. Eu posso saber tudo de Deus sem conhecê-lo. Informação. Agora, se eu tenho experiência com Ele, eu posso até não saber muito dele, mas eu sei do que Ele é capaz. Olha, quem é Ele eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. O que você acha que Ele é? Não sei. Eu só sei o seguinte, antes dele eu estava cego, depois dele eu vejo. Esse cara tem poder para abrir olhos. E ele disse, eu vou seguir esse cara. Mas, rapaz, tu não sabe quem é esse cara? Não preciso saber, eu experimentei. Dá para entender o que eu estou falando, irmão? Como que se experimenta Deus? Quietude. Quietude só no quarto. Não dá para experimentar Deus com as crianças fazendo bagunça, jogando tudo no chão. Não dá. Ah, pastor, eu falo com Deus jogando bola, eu falo com Deus trabalhando, eu falo com Deus lavando roupa, eu lavo com Deus lavando louça, eu falo com Deus o tempo inteiro. Oh, que bonito, oh, que lindo, que crente maravilhoso. Eu acredito que você possa falar com Deus fazendo tudo. Eu só não acredito que você possa ouvi-lo fazendo qualquer outra coisa, se não gastando tempo com Ele. Nem você gosta de falar com alguém que está dividindo a tua atenção com outra coisa. E tu acha que Deus vai me dividir. Então, a graça, ela faz isso. Ela, antes de empurrar a gente para a igreja, empurra a gente para o quarto. Antes de nos tornarmos um membro de um corpo, nos tornamos um membro saudável. Para depois acoplar ao corpo e não adoecê-lo e não ser adoecido por ele. Primeiro ele trata a minha subjetividade, depois a minha participação coletiva. Hoje, infelizmente, o camarada vem para aqui, quando você quer aceitar Jesus e tal, o cara não sabe nada, de coisa nenhuma. A igreja não tem mais escola bíblica dominical, a igreja não tem curso, a igreja não tem fórum, a igreja não tem palavra de sabedoria, só Deus tem uma bênção, Deus arrepio, glória, poder, fogo, tal, meu Deus, poder, legal. Olha, o culto foi uma bênção. Aí tu pergunta, aprendeu o que nesse culto, minha irmã? Não aprendi nada não, mas eu me arrepiei, que foi uma beleza. Senti fogo dentro de mim, queimava tudo. É uma dose de uísque que faz a mesma coisa. Heresia, né, irmão? O reino de Deus é a pedagogia de Deus. O evangelho é a pedagogia do reino de Deus. Terminei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde cansado e sobrecarregado. Eu posso vir e continuar cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque o que gera descanso não é o ato de vir, é o de aprender dele. Vinde e aprendei de mim. Aí então encontrareis descanso. O que gera descanso não é o ato de vir à igreja, mas de aprender dele. Se você vem à igreja ignorante, continua cansado e sobrecarregado. E o pior, um fardo pior, porque da religião é pior do que do pecado. Então, o evangelho é pedagogia. E essa pedagogia do reino de Deus se adquire na quietude do quarto, a priori. E o que essa geração perdeu? Perdeu o direito ao secreto. Tudo é foto, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. E a gente viciou tanto nisso que a gente mesmo se filma e se fotografa. Você vai fazer oração no secreto. Outro dia eu mostrei aqui, cara. Tu lembra que eu mostrei aqui uma vez? Pô, a mulher, no culto de adoração desse aqui, a mulher está aqui no primeiro banco, com a mão erguida assim, ó. Está assim, ó, aqui, ó. Aí publicou a foto. Aí o que aconteceu? Alguém fotografou a ela se fotografando. Pô, aí viralizou. Ela tem aquela cara de adorador. Está arriscado você dessa geração ir para o quarto orar, se ajoelhar e botar um videozinho assim. Neil no seu secreto.
Tá louco. Essa geração é louca, cara. Vocês são loucos. Nós perdemos o poder sobre o secreto. A gente não sabe fazer mais nada para nós. Você viciou em aplauso, em exibicionismo. Você não consegue mais. Isso tudo vai sendo reverberado na relação com Deus, na espiritualidade. E você vai dizendo para Deus com sua postura: Deus, eu não me basto mais. Preciso que este homem me aplauda. Preciso que aquela mulher me curta. Eu preciso de um like aqui, de um like ali. Por favor, digam que eu sou linda. Digam que eu sou inteligente. Digam que eu arrebentei a boca do balão. Porque não, o Senhor não basta. E a gente vai vivendo essa vida frustrante e hipócrita. E jogando vida fora. Então, minha oração, minha igreja amada, é que Deus abençoe você mesmo. Te dê a graça de viver uma vida que vale a pena ser vivida a despeito de todas as implicações contidas nela. Das dores, das tristezas, dos limites, das frustrações, dos enganos, dos equívocos que se comete. Mas, a despeito que você viva na vida, você vai perceber a presença de Deus te sustentando. E saber que Deus te sustenta é saber que você caminha por um chão fofo. Pode cair, filho, que esse chão é fofo. Ele não vai te ferir mortalmente. Ninguém que caia em mim, cai para a morte. Eu seguro na mão e te levanto. Que Ele seja adorado nessa noite. Vamos louvar. Vamos aplaudir a Ele.